Sou um homem ridículo. Agora já quase me tem por louco. O que significaria ter ganho em consideração se não continuasse sendo um homem ridículo? Mas eu já não me aborreço por causa disso. Agora já não guardo rancor a ninguém. É assim que o escritor russo Dostoiévski inicia uma de suas mais brilhantes obras, publicada em 1887. Nessa época, Dostoiévski já havia sido preso e exilado na Sibéria, além de ter cumprido serviço militar no Cazaquistão, o que lhe dava uma alta dose de pessimismo e visão crítica de como as forças sociais, em específico o governo, podem interferir na vida de um cidadão e torná-la impossível, a ponto de um homem cogitar o suicídio. É nesse ponto que os questionamentos do homem ridículo centram-se, e é sobre uma falsa felicidade e otimismo que temos na narração da história. A narrativa começa com o personagem central vagando pelas ruas escuras e frias de São Petersburgo e se perdendo em seus pensamentos depreciativos, coisa que para ele não fazia mais diferença, já que havia aceitado seu cruel destino de ser um homem ridículo. Por consequência de seu niilismo, chega à conclusão que nada mais importa. Tudo é indiferente. Após caminhar um pouco, avista uma estrela e se põe a observá-la. Aí surge a ideia de meter um tiro na cabeça, nessa mesma noite, com um bonito revólver que havia comprado há 2 meses. Ideia já antiga que seria concluída em alguns instantes. Acontece que, enquanto olhava o céu, uma menina puxa seu cotovelo, clamando por ajuda. Aparentemente, sua mãe estava morrendo. O personagem somente empurra a garota e segue caminho, decidido a deixar de viver. Já em seu apartamento, com a arma direcionada para sua têmpora direita, não consegue parar de pensar na tal garota e o quão cruel foi ignorá-la. Mas como pode um niilista que está decidido a se matar sentir compaixão ou piedade? Afinal, tudo lhe é indiferente. Esses pensamentos insistem em atormentá-lo, até que adormece ali mesmo, sentado com a arma na mão. Não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça essa noite, se não fosse por causa daquela pequenina. Enquanto dorme, nosso personagem tem um sonho, onde ele conclui o suicídio com um tiro no peito, mas mesmo após a morte, permanece consciente. Tão consciente a ponto de ficar incomodado com gotas de água que caíam em seu corpo debaixo da terra. Após algum tempo, alguma entidade o tira de seu túmulo e leva para uma viagem intergaláctica, até chegar a um sistema solar igual ao nosso e pousar em um planeta também igual ao nosso. A única diferença é que todos lá eram extremamente felizes. Tinham um amor pela vida inimaginável. Eles não buscavam sentido para a vida, porque a vida e sentido eram uma coisa só. Eram tão felizes que nem conversavam entre si. Se você parar para pensar, nós só conversamos porque somos tristes. Ninguém aguenta o silêncio, pois ele revela os nossos piores pensamentos. Nesse mundo, não se tratava de saber viver, e sim, simplesmente viver. O personagem chega a teorizar que aquele lugar era o paraíso que deu certo. Mas, como nem tudo na vida é tão belo, o homem ridículo começa a ensinar coisas como a mentira para seus novos companheiros. E então a utopia desmorona. As mentiras geram orgulho, que gera outros pecados, até corromper por inteiro aquele paraíso. Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade e de humanidade, e compreendiam essas ideias. Como se tinham tornado criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Após toda a desgraça, o homem ridículo acorda transformado, curado de seu niilismo, agradecendo pelo dom da vida,
decide então passar o resto dos seus dias pregando a verdade e vai procurar a menina. O livro termina com a velha máxima que sempre é repetida, mas por muitos é esquecida: ame os outros como a si mesmo e, por consequência, não faça aos outros o que não queres para ti. No fim, nada garante que esses dogmas e velhas máximas vão nos livrar da angústia perante o nada e nos levar à redenção. O máximo que podemos fazer é ter fé. E ter fé nem sempre é tão fácil. Se você, assim como eu, também é amante de filosofia, deixe sua opinião nos comentários e considere se inscrever e compartilhar esse vídeo. Também dê uma passada no site, que tem vários artigos muito legais e vem muita coisa boa pela frente.